Em mais um ato de desespero, Bolsonaro baixa as calças para Donald Trump. Tem um ditado aqui em Alagoas sobre quem baixa muitas calças, tá? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do Blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do Blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 8 de fevereiro, são agora 7 horas da manhã. E vem cá, vocês viram a recente declaração do Jair Bolsonaro, a jornalista Mônica Bergamo, na sua coluna na Folha de São Paulo, publicada no dia 6 de fevereiro, 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, sobre o que ele faria caso voltasse a presidir o Brasil. Bolsonaro, num flagrante momento de desespero, afirmou que se voltasse a governar o Brasil, caso volte a governar o Brasil, tomaria medidas radicalmente subalternas a Donald Trump. Ele mencionou sair do BRICS, que é o maior grupo de cooperação econômica do mundo nesse momento, é o que mais cresce nesse momento, sair da Organização Mundial da Saúde. A gente sabe que ele não gosta muito de saúde, vide a sua postura diante da pandemia de Covid-19, e permitir que os Estados Unidos instalem uma base militar na tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Mas o que é que está por trás dessas declarações mesmo, hein? Bolsonaro está cercado por investigações graves. Ele está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral e com processos abertos e já apresentados ao Supremo Tribunal Federal de crimes que incluem a tentativa de golpe de Estado, furto das joias sauditas recebidas pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, e a fraude no sistema do SUS, né? Como a mídia fala, cartão de vacinação do SUS. O que a gente vê aqui, por parte do Bolsonaro, é uma estratégia de desespero para tentar desviar a atenção da sociedade e talvez até atrair algum apoio ou aumentar o engajamento, melhor dizendo, dos mais conservadores, do setor mais conservador da sociedade, que ainda o apoiam cegamente. Ele tenta criar uma imagem, ele sempre tentou fazer isso, de líder internacional, etc., apesar de não passar de um pária que está disposto a se afastar de organismos como o BRICS e o OMS. Bolsonaro sempre tentou se aproximar de Donald Trump, uma figura nefasta, ícone desse neonazifascismo que está tomando conta do mundo e que jamais deu a mínima para Bolsonaro. E que, em retorno à Casa Branca, adotou uma série de políticas que afastaram os Estados Unidos, estão afastando, né, ali os Estados Unidos de acordos multilaterais. Só para vocês terem uma ideia, Donald Trump sequer segue Bolsonaro no Twitter. Essa galera gosta muito dessa coisa do Twitter e tal, de influência. Trump não dá a mínima para os Bolsonaro aqui no Brasil. E é exatamente isso que Bolsonaro propõe fazer aqui no país. Retirar o Brasil de grandes organizações internacionais, de acordos internacionais. Muitas dessas organizações e acordos teve uma participação, inclusive, importante da diplomacia brasileira na sua construção. Bolsonaro se coloca como um seguidor de Trump, querendo criar uma imagem de alguém que está disposto a fazer o Brasil grande, novamente. Mas o que ele realmente está oferecendo é uma postura egoísta e subserviente, sem levar em consideração, inclusive, os impactos que esse tipo de coisa pode trazer para o nosso país. Quando Bolsonaro fala em seguir os passos de Trump, sabem o que ele está realmente dizendo? Ele está sugerindo um isolamento internacional, uma diminuição de nossa presença em importantes fóruns globais e, mais ainda, a colaboração com o governo que, em muitas frentes, se mostrou antiético e desconectado das reais necessidades do povo lá dos Estados Unidos mesmo. E isso não é força política, é reflexo de um medo profundo das consequências de seus atos. A proposta de Bolsonaro de permitir uma base militar
dos Estados Unidos na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, além de estar completamente fora de qualquer estratégia, posicionamento, pensamento de soberania nacional, é uma clara demonstração de subordinação aos interesses estrangeiros, mais notadamente dos Estados Unidos. O que Bolsonaro sugere é uma entrega de nossa soberania em troca de apoio militar. Seria isso. Mas a gente sabe que isso não vai ocorrer. Afirma que, com a base militar, o que Bolsonaro afirmou, que com a base militar seria possível acabar com a presença de terroristas. Ele é o líder dos terroristas no país. E claro que ele ignora que o Brasil, com sua força diplomática, poderia lidar com essas questões sem depender da intervenção de potências estrangeiras. Mas para Bolsonaro é mais fácil entregar o território brasileiro aos Estados Unidos do que fortalecer as nossas próprias instituições e capacidades de defesa. Essa atitude não é só vergonhosa, é uma forma de colocar interesses externos acima da segurança e da nossa autonomia nacional. E pior, ele tenta vender essa ideia como se fosse um avanço para o país, quando na verdade é uma capitulação típica daqueles que vivem com as calças arriadas às potências internacionais e se orgulham disso. Bolsonaro também não está muito tranquilo em relação ao futuro. Ele continua, inclusive, lutando com todas as forças para tentar reverter sua inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou melhor, fazer parte da população acreditar que isso vai acontecer. Daí ele fica insistindo que irá se candidatar novamente à presidência da República em 2026. Bolsonaro está numa corrida contra o tempo, tentando desesperadamente escapar das condenações iminentes que o aguardam no Supremo Tribunal Federal, buscando inflar a horda bolsonarista, propagando aquilo que não vai ocorrer. Por mais que hajam falas que confundam as pessoas, como as recentes falas de Hugo Mota, recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, ao falar sobre a anistia aos envolvidos de 8 de janeiro e que aquilo não foi uma tentativa de golpe. Perdão pelo parêntese, mas quem está sempre por aqui no blog do Cadu Amaral, não foi surpresa essa fala do Hugo Mota. Se você voltar alguns vídeos aqui, tem uma live que eu fiz aqui comentando a postura do Senado e da Câmara dos Deputados após a eleição. Do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, tá? Então, assim, não tem surpresa nenhuma em nada do que aconteceu naquela posse, em nada do que está acontecendo agora nessa primeira semana dos novos presidentes do Parlamento Nacional Brasileiro. Bolsonaro está mais preocupado em se proteger do que pensar no bem-estar do Brasil ou dos brasileiros. A sua fala nesse contexto não é sobre um projeto de país, mas sim uma estratégia desesperada para garantir alguma sobrevivência política. Em resumo, o que temos aqui são ações de um político desprovido de qualquer compromisso real com a democracia ou com o Brasil. O Bolsonaro tenta se vender como um líder visionário, mas suas declarações são, na verdade, reflexo de um medo da justiça e da pressão que está sofrendo, inclusive alvo do descarte por quem ungiu. Bolsonaro já é, como a gente diz aqui em Alagoas, rolete de cana chupado. E nós estamos vendo esse processo de descarte dele ocorrer. Suas falas sobre sair do BRICS, retirar o Brasil do OMS e permitir a presença de uma base militar dos Estados Unidos na tríplice fronteira são apenas uma forma de desviar foco dos problemas que o cercam, fazendo um aceno desesperado a quem não pode e nem irá ajudá-lo. Achar que Donald Trump vai intervir no nosso sistema de justiça aqui, no Supremo Tribunal, etc., da condenação dele, é acreditar em Papai Noel. Uma coisa é influência política, que se dá até só pelo fato dele ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa. Uma intervenção direta não vai ocorrer. Estamos falando de um presidente que, em vez de se preocupar com o bem-estar da nação, está mais focado em proteger seus próprios interesses e escapar das consequências de seus próprios crimes. Bolsonaro pode até tentar se posicionar como alguém poderoso no cenário internacional, mas a realidade é que ele está, sim, sendo puxado para a verdade de sua própria irresponsabilidade e insignificância.
Jair Bolsonaro a fazer esse tipo de declaração é aquele aceno desesperado. Olha para mim, Trump, me ajude a voltar aqui que eu faço tudo que você quiser. Mas não vai acontecer. Inclusive, os estadunidenses e o Trump em especial têm muito aquela lógica de não gostar de perdedores. Bolsonaro é um perdedor, ele perdeu a eleição, perdeu na justiça, perdeu mobilização popular, não consegue manter pessoas na rua como ele conseguia fazer quando estava na presidência da República. A gente sabe que há circunstâncias que ele adotou muitas de estrutura, etc., vide o rendezvous com os cartões corporativos da presidência da República. O momento é outro, ele já é rolete chupado, ele não é do projeto da extrema-direita, de verdade, os que pensam, não é esses lesados, abestalhados que ficam em rede social, não, entre os quais muitos parlamentares ficam aí falando besteira, não são eles. Esses aí são espantalhos para mobilizar aquela parcela que está mais imbecilizada por esse discurso. Quem ungiu Bolsonaro tem como projeto de poder eleger Tarcísio de Freitas presidente da República em 2030. Não é nem para agora, não. Não é nem para agora. Não é à toa que Tarcísio é trabalhado como um moderado. Que de moderado ele não tem nada. Inclusive, ele é um Bolsonaro também, assim. Ele é capitão do exército, tal qual Bolsonaro. Ele é ungido ali pelas cúpulas militares. Ele apela para a violência. Olha aí a polícia de São Paulo, como está atuando depois dele, né? Ele mandou aquele não tô nem aí, etc, enfim. Mas ele precisa ser trabalhado com moderado. E nada melhor do que um segundo mandato em São Paulo, que se fosse hoje, estaria facilmente garantido, para que ele, além de trabalhar mais essa imagem, né, de moderado, ali mais ao centro, aquela coisa toda, vai permitir que ele viaje o Brasil e se torne mais conhecido. O Tarcísio não é conhecido, gente. A gente acha que ele é pela nossa bolha da rede social, etc., que acompanha a política, mas ele não é conhecido. Então, Bolsonaro joga nesse desespero, porque se ele perder a referência eleitoral, aí é que já era mesmo, porque ele mesmo preso, inelegível, etc., enquanto ele tiver ali a referência eleitoral, ele tem alguma força política e tal, isso pode ajudá-lo em algumas questões. Mas ele perdendo isso, tchau e benção, ninguém quer estar com ele. Ele é aquele bode fedorento que está na sala. E aí ele faz essa fala, dá essa entrevista, sabe que vai repercutir, muito chumbeta, muito xelelenta ao Donald Trump, baixando as calças. E o ditado aqui em Alagoas sobre baixar as calças é o seguinte: quem baixa as calças demais, deixa a bunda à mostra.